Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz, 16.1 TV Foz. Viu, Ana Rita? Meu Deus. Neemias, estamos com um novo nome bonito e tenho certeza que será mais um ano muito produtivo aqui da TV, levando informações de qualidade para toda a sociedade. E eu, Thiago Durão Pandini, estarei aqui firme e forte apresentando os programas, também aprendendo a cada quinta-feira, juntamente com minha querida amiga que deve estar em casa nesse momento, doutora Maria Tereza Marianelli e o doutor Nairo Pandolfi. A gente vai ficar num revezamento, igual natação, Neemias, 4x4, cada hora tá um, mas sempre com assuntos atraentes e sem sombras de dúvidas que estão no dia a dia aí da sociedade. Hoje o nosso tema é imposto de renda, mas antes de entrar nele, vamos mostrar a cidade mais linda desse Brasil, que é Linhares. Olha ali, Neemias, vista de cima, nesse horário, 6h05 da tarde, ainda está clara. Ana Rita, tem uma cidade mais bonita que essa? Não, Thiago, sou apaixonada, sou Não suspeita, né? Suspeito. Mas a cidade é linda. Cidade linda, Neemias é rodado. Neemias, tem uma cidade mais bonita que essa? Eu tive o privilégio de criar o slogan, né? Linhares linda demais, jingle e etc. Na Aquela sua época campanha lá na de... minha época, Sério? da Gênios ainda. Linhares linda demais, ficou marcado, Eu né? falo isso para todo quanto é lugar. mesmo. Lá em São Paulo, quando eu morava lá em São Paulo, aí todo mundo sabia de onde eu era, porque eu falava de Linhares todos os dias. Linhares é linda demais. Tem que ter orgulho de onde a gente... Temos orgulho. Não é? Olha lá, vamos também mostrar imagens agora da BR-101, quem estiver indo aí para o norte do estado. Parece trânsito, mas não é. É o sinal fechado, mas é uma BR sempre congestionada. O condutor tem que ter muito cuidado, porque infelizmente a gente vê muitos acidentes dia após dia. Então, está na condução, largue o celular. Nada de conversa fiada, né, Neemias? Foco no trânsito. Não é mesmo, Ana Rita? É isso aí, tem que ter atenção. Porque é perigoso. A gente vê todos os dias notícias de acidentes e a última coisa que a gente quer é isso. Qualquer dúvida, é só mandar para o nosso telefone 99808-3421. Sinal abriu, TV volta para a gente, porque hoje o tema é de suma importância, imposto de renda, e também a gente vai falar do FIA. Antes de eu dizer o que significa o FIA, a gente entra aqui um pouquinho no imposto de renda e eu apresento os convidados. Ana Rita Nico, te agradeço por ter aceitado mais uma vez o convite, grande parceira aqui da nossa TV Foz, sempre disposta a contribuir e falar de assuntos pertinentes para a sociedade. Ok, obrigada, Thiago. Sempre é um prazer estar aqui também. Boa noite a todos. Eu, assim, tenho muito prazer, muita satisfação e, assim, fico grata por ter a oportunidade da gente poder compartilhar um pouco do que a gente aí vive o dia a dia, especialmente nesse caso aqui, o imposto de renda, né? Exatamente. E nós estamos chegando no período. Já chegamos. Já chegamos? Já chegamos. É de quando até quando? 17 de março até 31 de maio. Até 31 de maio. Então fica aí. Quando eu falo que a informação que a gente entrega aqui é de qualidade, só que depois de 31 de maio, se a pessoa não fez, bem, aí se ela está... o leão devora ela? Mais ou menos, né? Mas se ela não fez a declaração no período que ela estava obrigada, que é esse período que a gente falou, ela vai ter que apresentar fora do prazo e pagar a multa, né? É pertinente à entrega fora do prazo. Tá certo. Agora eu apresento aqui meu querido amigo Neemias Santos Silva, parceiro também de longa data, da vida, né, Neemias? A gente se conhece há tantos anos, desde criança, uma admiração muito grande por você, principalmente nesse período da sua vida que é dedicar a projetos sociais. Então isso daí faz muita diferença para todos os munícipes, para toda a sociedade. Então, de fato, a gente tem que trazer aqui na televisão para explicar o que é isso, como a sociedade consegue também contribuir, fazer sua parte. Para isso que todos os anos Neemias está aqui com a gente, firme e forte, levando explicações. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Doutor Thiago é um parceiraço. Doutora Ana Rita é outra parceiraça. Então, estar aqui entre vós e tendo a oportunidade de nos comunicar com o público que está em casa através da TV Foz
é uma satisfação muito nossa. Então, gratidão. Maravilha, Neemias. Narita, começo com você. Antes da gente adentrar nos assuntos, seria bacana se apresentar para o público, para os telespectadores. Pode contar um pouquinho da história. Como é que você chegou até o momento de hoje, nessa televisão consagrada, nesse programa que vai para o Espírito Santo todo? Conta um pouquinho da trajetória aí. A trajetória é longa, É viu? longa e de muito sucesso. Ai, obrigada, Tiago. Então, eu sou profissional da contabilidade, né? Empresária contábil, proprietária da Nico Contabilidade. Eu iniciei minha carreira, né, contábil com 16 anos. Então, já são 40 anos, estou revelando minha idade, né? São 40 anos de profissão. Muitas coisas aconteceram durante minha trajetória, né? Eu estive, né, recentemente secretária de Finanças do município de Linhares. Foi um prazer, uma honra estar lá, junto com o ex-prefeito Bruno Marianelli. Que, aliás, eu sempre digo isso, foi um privilégio estar ao lado do Bruno, né? Aprendi muito com ele e participei de muitas outras atividades, fui presidente da Associação de Contadores, estou conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, mas a minha maior paixão mesmo é a contabilidade, não tem jeito, eu falo isso, né? E é muito gostoso a gente poder tá trabalhando, né? Contribuindo com a sociedade naquilo que a gente gosta de verdade, né? Então, eu estou na profissão, como eu já disse, há 40 anos e muito me orgulho. E obrigada aí por você falar que de sucesso, realmente eu considero, né? Graças a Deus. E, claro, e graças às pessoas que estiveram comigo, eu sempre digo isso, sozinha a gente não é ninguém. Isso. Então, se teve sucesso, se tem sucesso, é graças à minha equipe. E eu quero mandar um beijo para a minha equipe, da minha contabilidade. E é isso, Tiago. Acho que é muita história, mas graças a Deus eu tenho histórias também tristes, né, de percas que eu tive durante essa trajetória, mas que me fizeram também, me fortaleceram, né? Eu sempre enxerguei isso, que foi fortalecimento para mim. E acima de tudo é sempre importante a gente passar que, independente da história, porque cada um tem a sua, todos têm seus percalços, seus desafios. Verdade. Mas, sobretudo, para alcançar qualquer nível de sucesso, porque o sucesso é relativo também, para algumas pessoas sucesso é de um jeito, para outras é de um outro jeito. Exato. Mas sempre tem a persistência. É isso aí. Sempre tem a persistência. Persistência, honestidade, resiliência, transparência com o que você faz. Isso é muito importante. Quando alguém chega em qualquer nível satisfatório profissional, passou no mínimo por isso tudo. Então é sempre bacana a gente falar também. E, Neemias, conta um pouquinho aí da sua. Uma trajetória muito legal dentro do futebol, treinador de futebol, empresário. Hoje tem projeto social que atende crianças, que leva crianças para fora do país, que dá uma oportunidade que às vezes a pessoa sequer foi até Vitória, de Linhares a Vitória, mas vai para Portugal, mas vai para o Rio Grande do Sul. E tem oportunidades que às vezes a vida não daria. Mas um projeto sério, elevado, com amor, oportuniza uma criança dessa a ter uma experiência que às vezes os pais não tiveram com 50, 60 anos de vida. Muito obrigado. É muito gratificante, para te ser honesto. E cumprir essa missão e essa comissão que me foi outorgada, né? Eu estou cumprindo essa missão. Eu sou treinador de futebol profissional há muitos anos, né? Estive no Linhares antigo, do seu pai, Cirilo, de várias pessoas que nos deram a oportunidade de estar naquele Linhares. Depois estive no Linhares atual, né? Fui campeão no Sub-17. Estive no Real Noroeste, no profissional, fui campeão em 2013, né, na Copa Espírito Santo, como equipes profissionais. Eu sou o último treinador da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha só. Depois nenhuma equipe mais chegou à Série C do Campeonato Brasileiro no Espírito Santo. Com o Real Noroeste? Não, foi com o Linhares. Com o Linhares? O Linhares
Isso. Olha só que bacana. Isso, acho que 2008 para 2009, né? Foi a última vez que uma equipe capixaba participou da Série C do Será Campeonato que Brasileiro. nós veremos isso novamente? A gente espera que sim. Eu espero que sim. Mas será? O Espero Rio que sim. Branco está com a SAF. Inclusive o presidente da SAF, que é o Renato Antunes, eu deixo meu abraço aqui, é um amigo assim, pessoal, de anos e tudo. Mas meu pai, Renatinho, é complicado, Que irmão. bom. Não é Vai fácil, com não. calma. Trabalhar no futebol capixaba, ele é muito, muito mais complexo, né? Porque não é um mercado profissionalizado. Sim. É um mercado muito latente ainda, não é um mercado maduro. E, claro, todos conhecem o Neemias da Gênios, né? Os mais antigos, pelo menos, né? Como Sim, publicitário, empresário da comunicação. E depois as pessoas não entenderam muito bem. Ué, como é que sai da comunicação e resolve viver a vida no futebol? Né? E um futebol que não é um futebol profissionalizado. Sim. Caímos então e aceitamos essa comissão de estar trabalhando com projetos sociais. E aí temos que fazer o melhor. Né? Não é simplesmente um projeto social. Tem que fazer um projeto social da melhor forma. E aí nós tivemos inúmeros desafios, né, Ana? Porque cumprir a lei, a 13019 principalmente, e quem estiver fora dela não se intitule projeto social. Ah, é? Não. Quem está fora da lei é à margem da lei. Então todos que estão à margem da lei, né? Então eles não podem se intitular, e a gente às vezes se intitula como um projeto social. Ah, eu realizo um projeto social. Se estiver fora da lei, não é um projeto social. É um projeto pessoal, é um projeto de inclusão, é qualquer outra coisa, menos um projeto social, se estiver fora da 13019. E aí a 13204 vem referendar isso depois. Então tem que ser da melhor forma. E como eu sou muito exigente, sempre fui, né? Se for para fazer, é para fazer bem feito. Se for para fazer, é para fazer bem feito, dentro da lei, dentro da regularidade. E é assim mesmo. E é muito difícil estar dentro da lei? É muita exigência, né, mesmo? Meu Deus! Estava comentando agora no grupo que nós estamos fazendo um curso do Regenera, através da Rede Pocante, um grande abraço, patrocinado pela Abrametal. Conseguimos trazer isso para dentro de Linhares. São 25 entidades que estão recebendo treinamento para que melhore o serviço, para que se regularize, para que tenha conhecimento do que é projeto social. Sim. Então, estar dentro da lei é muito difícil, né? Para todos, né? Para qualquer empresário, para qualquer atividade. Mas é aí que a gente começa a diferenciar. Por isso, hoje eu sou um empreendedor social, que é diferente. É diferente. Eu até acho, Neemias, Ana Rita, tudo, nesse caso de projetos sociais, tudo, às vezes faz sentido a lei ser um pouco rígida para não colocar qualquer um lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, com todo respeito ao nosso país, que é lindo, maravilhoso, etc., mas ele facilita tanta coisa errada, né? Porque na hora que a pessoa quer fazer algo social, você dificulta tanto, tanto, mas na hora do que é errado, passa tudo. Passa tudo, é uma sensação de impunidade, é uma sensação de que nada acontece, etc. Mas a pessoa que quer contribuir com a sociedade, ela tem que ficar tão antenada, esperta e cumprir tantos requisitos que às vezes desanima. Desanima e assim, aí beleza, vai para um projeto que já existe, que cumpre, etc. Mas poderia estar incentivando a existir ainda mais projetos, pulverizar mais, como a fiscalização, sem dúvida, principalmente se tiver recursos externos. Mas assim, não sei, eu vejo que para algumas coisas é muito fácil, para outras é muito difícil. E a Ana Rita, como contadora, vê isso na vida do empresário. Nossa, bastante. O empresário vai lá, emprega um monte de imposto, isso, aquilo, e aí do nada uma cacetada de um órgão, outra cacetada de outro órgão, e o cara já está patinando. Então, assim, não sei, isso é mais Congresso Nacional, mas é a nossa percepção aqui na base, não é na base. Ana, falando de imposto de renda, então, iniciou dia 17 de março, finaliza dia 31 de maio. 17 de março,
para você declarar seu imposto de renda, finaliza 31 de maio. Depois, não adianta chorar, tem uma multinha, caso você venha fazer posteriormente. O que você percebe enquanto contadora? As pessoas fazem direitinho ou muita gente vai deixando para a última hora, acaba depois passando e pagando a multa? O bom brasileiro Faz parte. faz parte, né? Mas assim, ao longo dos anos a gente percebe que alguns já se antecipam, nós já tem contribuintes que hoje que não se antecipavam, que hoje se antecipam, né? Alguns mais organizados, inclusive. Então, assim, a coisa tem progredido a passos lentos aí, mas tem melhorado sim. E assim, uma coisa que o contribuinte sempre tem que ficar atento, e alguns já têm essa atenção, quem entrega primeiro, se tiver restituição, né, de imposto, ele vai receber primeiro. Ah, tem isso? Tem isso também. Entende? Então, tem gente que quer se antecipar por esse fato também, né? Não, os dois. A gente, como tem o tema específico também da questão dos projetos sociais, e aí até como uma empresa pode destinar recursos, etc., talvez a gente não tenha tempo para falar tudo sobre o imposto de renda. Dá 2, 3 exemplos de quem pode pedir restituição. Exemplo, um contribuinte que teve despesas superiores, né, ou não exatamente superiores, mas próximos da sua receita. Vou te dar um exemplo, então. Por exemplo, eu durante o ano eu tive muita despesa médica, talvez o caso de uma internação, né? Algo desse sentido que me gerou muito custo. Eu que não tenho plano de saúde, porque quem tem plano de saúde, geralmente o plano ele já absorve esse custo aí, né? Então, eu tive um caso na família, né, muitos anos atrás, de que as despesas médicas foram muito altas e, com isso, o contribuinte conseguiu restituir imposto de renda. Por quê? Ele teve rendimento, mas ele teve uma despesa muito alta com o hospital. Então, com isso, ele conseguiu restituir imposto de renda. Mas pode ser qualquer despesa ou tem que ser despesa muito alta? Não. Aí é despesa médica. Não, porque aí despesa médica, assim, qualquer despesa médica ou tem um valor? Não tem valor. Aí a despesa médica não, mas existem despesas que têm limites. Por exemplo, a educação. Ela tem uma limitação. Então, é uma aberração isso, né? Porque escola hoje está tão cara, né? Assim, hoje não, né? Escola particular é tão cara e você tem um limite, assim, 3 mil e alguma coisa, eu não sei exato o valor aqui, que você pode deduzir no ano. Você paga quase isso por mês, né? Quase isso por mês. Infelizmente, num país onde o imposto é altíssimo, absurdo, você não tem uma escola pública oferecida de qualidade. Algumas são, a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que não. Senão não teria ninguém pagando aí 5, 6 mil por mês em escola. Pois é, e aí você pode deduzir menos de 4 mil reais aí por ano, né? Entendi. É um absurdo. Olha, eu vou chamar os comerciais, mas depois dentro do imposto de renda, tem umas perguntas para você também, tá, Neemias? Se prepara aí, estuda nesse intervalo, que vem pergunta técnica. Primeiro intervalo do ano, apresentado por Tiaguinho, está chegando. Nós temos mais 2 blocos com perguntas extremamente interessantes, principalmente para você que contribui, né, Ana Rita, com imposto de renda, empresas que podem destinar. A gente tem um percentual e é bacana falar aqui, porque às vezes você está destinando tudo para o governo. E às vezes um projeto social está ali precisando e você poderia estar contribuindo sem gastar 1 centavo. É o mesmo imposto, você só mudaria a destinação. Nós vamos explicar, fique conosco. É 1 minutinho, voltamos já. De 33.888 esse ano, né? E o que são rendimentos tributáveis? São rendimentos provenientes da atividade da pessoa, emprego, seja no emprego, seja numa prestação de serviço, atividades do dia a dia mesmo da pessoa. Rendimentos isentos, acima de 200 mil no ano, a gente fala no ano, né? Receita de atividade rural superior no ano, né, de 2024, no caso, superior a 169 mil. E teve ganho de capital na alienação de bens, esse também está obrigado. E essas são as regras básicas, né? Tem algumas particularidades, mas as regras básicas são essas aí. Eu vi, Ana, que mudou um pouco,
não sei se é a partir do ano que vem, a questão de quem ganha até 5 mil. Você está falando É de do imposto de renda? Para ter retenção. Isso Pra é ter- até o projeto, né, já assinado pelo presidente, de que a tabela do imposto de renda ela vai subir, né, assim, a isenção. A isenção. Então passa hoje de 2.000 e alguma coisa, passa a ficar isento. Quem tiver rendimentos, né, até R$ 5.000 não terá incidência de imposto de renda. E assim vai, né? E assim vai, eu até vi o ministro da Economia falando que eles vão acabar cobrando mais imposto também de uma outra fatia da sociedade. É mais rica, né? É. Mais rica. Segundo eles. Né? Distribuição, a questão dos lucros e dividendos também, passarem a cobrar. Isso é uma polêmica. E se respirar, paga imposto? Paga também. Se respirar, paga. Não, porque daqui a pouco a gente vai vir fazer o programa e ter que avaliar se vale a pena respirar por 1 hora direto, se tem que... Não é, Neemias? Porque hoje tá complicado. Mas assim, eu vejo, por exemplo, eu tenho um conhecido que mora na Noruega. Se eu não me falha a memória, lá o imposto é quase 50% de tudo que você ganha. De tudo. É 50%. Mas você tem absolutamente tem retorno, tudo. Né? Tem retorno. Você tem a escola, você tem a segurança, você tem o metrô, você tem as vias públicas. Aqui não, aqui a gente vai pagar imposto para andar sobre a via. A via que tem que particularizar a via, porque o poder público que recebe aquele imposto não consegue manter. Isso aí. E aí o particular você tem que pagar para ele te dar um mínimo. Porque sequer duplica. A gente vive esse dilema hoje. Nossa. No norte do Espírito Santo, que é uma vergonha. A gente não cansa de falar isso, é uma vergonha. Essa nossa BR-101 Norte Espírito Santo. E não duplicam. Pagando toda vez pedágio, pagando imposto. Então quer dizer, talvez para respirar a gente vai ter que pagar e os hospitais vão ficar mais caros ainda. Mesmo pagando até para respirar. Neemias, projetos sociais também, como é que funcionam com imposto de renda? Você tem um projeto social, recebeu, por exemplo, de uma empresa que destinou parte do seu imposto para o projeto social. Você paga o imposto de renda? Como é que funciona? Por isso que voltamos àquela questão. Quem estiver fora da lei não se intitula. Ele pode até se colocar, mas não se intitula não. Então, se receber, vai ter que pagar. Se receber, o que é a base, a ideia básica? Projetos sociais não dá lucro. Então, o imposto de renda é sobre lucro. Sim. Né? Mas tem que declarar. Ele tem que estar dentro da lei. Até os editais exigem as declarações contábeis. Então, às vezes, o projeto social, ou o dito projeto social, ou uma iniciativa maravilhosa, mas ela está fora da lei. E ela não declara, ela não faz as suas escriturações contábeis da forma como tem que ser, não contrata um bom profissional. E aí, doutor Tiago, se complica de verde e amarelo. Entendi. Entendeu? Porque o governo ele faz uma renúncia fiscal quando esses direcionamentos, mas quem está fazendo a renúncia, na verdade, é o governo. Seja ele estadual, por uma lei de incentivo estadual, seja ele federal, por uma lei de incentivo federal. Mas ele vai cobrar aonde foi aplicado. E aí você não tem escrituração contábil que comprove. E aí você se enrola. Entendi. É tudo muito bonito, mas você está fora da lei. Mas quem está dentro da lei, como não tem lucro, não precisa, não tem nada a pagar de imposto de renda. Mas tem que declarar. Obrigatoriamente tem que declarar. Todo CNPJ, aí é mais com a Ana, mas todo CNPJ tem que declarar. Se ele deve ou não. Ele tem que declarar. A declaração é obrigatória. Se ele vai ter lucro ou não, é uma outra história. Ele vai ter a restituir ou a pagar. Não interessa, ele tem que declarar. Uma declaração obrigatória. No direito tributário, Ana, é o que a gente chama, tem a obrigação principal e a acessória. Então, a de declaração é uma acessória. É uma obrigação acessória, isso aí. Entendi. Tá? As instituições, apesar delas terem imunidade do imposto de renda, mas elas têm essa obrigação acessória a cumprir. Entende? Ó,
Eu lembrei até, é porque eu não sei se quem está assistindo a televisão conseguiu captar o som de uma Fórmula 1 passando. Ali um carro, não foi? Lembrei do Ayrton Senna. Eu acabei de assistir a série junto com minha esposa, inclusive. Fantástica. Todo brasileiro não tem que assisti assistir. ainda não. E tem que assistir. E sabe por que eu assisti, Neemias? Eu estava na Argentina e lá era outdoor para Buenos Aires inteiro sobre a série. É mesmo? Eu falei, cara, como é que a gente que é do Brasil tá lá? Eu não assisti isso ainda. Eu falei, vou assistir. Retornei, eu e minha esposa assistimos, adoramos. E fala um pouquinho do nosso ídolo eterno, Ayrton Senna. Verdade. Vamos lá. Ana, tem uma pergunta relacionada ao imposto de renda. Eu não sei a sociedade como um todo, se tem noção disso, mas eu, enquanto um partícipe da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil e aqui do Espírito Santo, vejo a questão da Samarco. A Samarco tem um programa de indenização que está aberto e aí só se fala disso na área advocatícia, principalmente. Imposto de renda, aquele advogado que recebeu, aí você pode falar também da pessoa que recebeu, foi afetada, e também do advogado que recebeu seus honorários. Eles têm o que em relação ao imposto de renda? Quais são as obrigações deles em relação ao imposto de renda? Vou falar isso que nós estamos na quinta da lei, questão renova, hoje é pauta da advocacia capixaba, nós temos divergências diárias e convergências, diga-se de passagem, mas essa questão do imposto de renda é algo atual também. E que se você não prestar atenção, o leão pode bater até a sua casa. É verdade. E assim, né, Tiago, só pegando adendo e fazendo adendo, hoje a Receita Federal está se cercando tanto, cruzando tanto as informações, que o que você talvez não declara, né, a exemplo aí talvez de uns honorários que se recebam, né, que a Receita está cada dia mais perto de você, sem você, às vezes, perceber. Então, assim, a exemplo do Pix agora, que deu aquela confusão toda, né? Então, eles estão querendo... Acabou o dinheiro na época. Então, verdade. Não é? Eu lembro uma moça do Cicobi chegou para mim, Tiago, quem quiser dinheiro, tira logo, hein? Porque está acabando em todas as agências. Então, assim, sobre a pergunta, tanto a pessoa que recebe, né, essa indenização, quanto o advogado que recebe os honorários, né, dos processos, se eles estiverem enquadrados dentro dessa obrigatoriedade que eu acabei de citar, né, eles vão estar obrigados a declarar sim. Agora, o que é mais importante, né? Não é mais importante, é importante tanto quanto. É o contribuinte, a pessoa que recebe esse rendimento, que recebeu essa indenização, buscar junto à Fundação Renova, né, o informe de rendimentos. Porque eu me lembro quando isso tudo começou, a gente era uma confusão, batia a gente na porta direto lá do escritório, eu tenho que declarar, eu recebi. Não adianta a gente supor que essa indenização é um rendimento isento, que essa indenização é um rendimento exclusivo na fonte. Você tem que buscar um informe de rendimento junto à empresa, né, que te pagou. E assim é com o advogado também, entendeu? Então, respondendo sua pergunta, tá obrigado? Tem que declarar? Depende, se tiver dentro daquelas condições lá da obrigatoriedade e do seu informe de rendimento estiver enquadrado, você vai ter que declarar sim, um ou outro aí, os dois, né? Um ou outro, não, os dois, né? Estão obrigados. Entendi. Neemias, agora a gente entrando mais na sua área, fala para mim o que é o FIA. Porque às vezes a gente vai falando do FIA sempre de maneira abreviada e tudo mais, e não explica direito. Então, se quiser já fala o que é o FIA, eu gostaria também que você mencionasse quem pode destinar para o FIA e também para o Fundo do Idoso. Então, as leis de incentivos, elas são geridas por fundos. Né? O Fundo do Idoso, o Fundo da Infância e Adolescência, que é o FIA. Né? Então, nós, por exemplo, as entidades que trabalham com crianças e adolescentes, elas são obrigadas a estarem registradas no Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Isso é uma obrigação.
E isso está previsto na 13019, certo? Por isso que a gente fala assim, quem não está enquadrado na 13019 está à margem da lei. Então, se você trabalha com criança e adolescente e não está inscrito no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que está linkado ao CREAD, que é o Conselho Estadual, que está linkado ao Conselho Federal, né? Então, a renúncia fiscal através do FIA vem para o município, para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. As empresas que têm lucro real. Elas têm 1% do que elas devem, né, do imposto, elas podem destinar 1% para o fundo municipal. Aonde? Em qualquer lugar do Brasil. E aí nós temos um problema de geopolítica. Linhares concorre com Santa Catarina, porque esse é uma renúncia fiscal federal. Entendi. Então, se a política de Linhares, certo, não estiver estruturada, né, tanto para receber, quanto para comprovar, quanto para mostrar os benefícios, outra cidade pode estar à nossa frente e concorrer com esse recurso. Ele pode estar vindo de Manaus, não importa. Ele pode ser aportado em Linhares se houver uma comunicação bem feita e convencer o empresário de que esse recurso tem sido bem usado. E para isso tem regras. E aí o Conselho Municipal tem feito um trabalho espetacular, a Secretaria de Assistência Social vem durante esses anos todos fazendo um trabalho espetacular e a nossa esperança e real que isso continue, porque quando você deixa o dinheiro parado numa conta, né, do fundo e não aplica isso naquele ano exercício, dá um pouco de descrédito para quem investe. E aí é que está o problema. Porque você não está sozinho, você não está isolado. O município de Linhares concorre com outro. Concorre com o Rio Bananal, concorre com São Mateus, mas também concorre com São Paulo, concorre com Santa Catarina, porque é uma renúncia fiscal federal. Olha só as imagens lá, Neemias. Fala um pouquinho pra gente. Ali são o quê? Uma projeto academia lá, o que foi recebido. Isso. Ali é parte desses investimentos. Ali foi a academia de musculação que nós entregamos em Bebedouro. Agora, uma parceria com o Cicobi, através de edital. Nós montamos uma clínica de fisioterapia. Que legal. Tá? Aonde? Lá em Bebedouro. Lá em Bebedouro. Isso, para atender as nossas crianças do projeto. Entendi. Então, atleta, você conhece bem isso, se machuca. Exato. Então, para restabelecer a atividade do atleta mais rápido, é muito importante o trabalho da fisioterapia. E poucos clubes profissionais no Espírito Santo têm essa condição hoje. Olha. Isso tudo é ofertado gratuitamente graças aos empresários, né? As pessoas físicas que também podem destinar para o Fundo da Infância e Adolescente. Foi um momento maravilhoso. E através de editais como investimentos próprios, como o caso da VEG faz, a Brametal faz, nesse caso o Cicobi. Então, assim, isso tudo é muito importante, né? Esse ecossistema financeiro que alimenta o que o governo não tem feito tão bem. Desculpa essa expressão, mas por quê? O terceiro setor só existe na falha do primeiro setor, que é o governo. Ali, por exemplo, todo recurso aplicado no FIA do ano passado, no ano retrasado. Nós tivemos 16 meninos, uma viagem internacional, indo a Portugal, né? Totalmente gratuito. Que legal. Totalmente gratuito. Meninos que não... Eu vou falar para vocês aqui, só em off, né? Em off. Em off. Meninos que alguns tinham dificuldade de andar de escada rolante, porque nunca... né, tiveram essa oportunidade. Andaram de asadura, tiveram em Portugal lá, Airbnb, isso tudo em parceria com a Prefeitura de Linhares, sim, através da Secretaria de Assistência, né, que é o gestor do fundo. Sim. Mas para participar desse fundo, dessa repartição, a entidade tem que estar inscrita no Conselho de Direito da Criança e Adolescente e concorrer a um edital. Ainda tem isso.
Você está dentro do conselho e dentro do conselho você ainda concorre com o edital. Você tem que ser aprovado no edital público. Neemias, sensacional. Já me arrepiei umas 10 vezes aqui. É sensacional. Eu me lembro quando você me contou, lá atrás, Thiago, a gente vai para Portugal, tá? Poxa. Falei, Neemias, é sério? É sério. É sério. Esses meninos visitaram o Estádio da Luz, cara. Eu morei 3 anos em Lisboa e não tive a oportunidade de adentrar. Você tem ideia do que é adentrar um estádio dentro do balneário em que o próprio Messi esteve, o Ronaldinho Gaúcho esteve. Que maravilha. É um negócio assim espetacular. Sim. E nós não temos isso aqui no Espírito Santo. Sim. Né? Infelizmente, esses meninos não têm muitas referências. Aquele Linhares de 94, 95, sim, aquele Linhares trouxe uma referência muito boa para uma projeção maravilhosa para o futebol capixaba, né? Mas perdemos. Isso aí. E a nossa ideia é que esses meninos tenham oportunidade que muitos bons atletas em Linhares não tiveram. Exato. Não tiveram. E eles estão tendo a oportunidade da vida. Não é uma oportunidade da vida que eu digo, é de educação, é de cultura. Tiago, nós temos um menino, hoje, nessa viagem, ficaram 5. 5. Ficaram 5? Ficaram. Tem 4 em Lisboa e 1 na Itália. Nas idas aos Estados Unidos, tem um de Rio Bananal, um de Bebedouro, morando nos Estados Unidos há 8 anos. 8 anos. E tem um em especial, um terceiro, que foi na última viagem que nós fizemos aos Estados Unidos. Ele teve o convite de 20 faculdades. 20, querendo o menino. Ele é top das galáxias lá na Liga Universitária nos Estados Unidos. Caraca, E o menino saiu de Bebedouro. Ele não é nascido em Bebedouro, mas ele saiu do projeto, esteve lá por conta disso. E é uma honra muito grande para nós. E nos Estados Unidos o esporte é levado muito a sério. Está diretamente linkado aos estudos. Então tem a Liga Universitária, ele certamente deve ir para a Major League este ano. Cara, é muito fenomenal. É muito fantástico. Ana... Gustavo Teodoro. Aí dá prazer, não dá? Não, aí que eu mais fico cada vez mais apaixonada por esse tema, sabe? Não é? É isso aí. Mas olha, tem umas perguntas aqui que a gente deixa para o terceiro e último bloco, são as mais especiais para que todos fiquem. Então, acompanha a gente, é mais um minutinho que a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz. Tema de hoje, imposto de renda, e tem também a questão do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Infância e Adolescência. Neemias sabe tudo, está aqui com a gente. Mas, Ana Rita, eu queria só que você falasse rapidinho quem é, tá? Quem é não, quem é eu depois vou deixar para o Neemias, mas como fazer uma destinação para esses fundos, por exemplo, para o FIA ou para o Fundo do Idoso, como é que a pessoa faz? Então, Tiago, é sempre bom lembrar que nós estamos no período da entrega da declaração, né, de ajuste anual, e o contribuinte que apresenta a sua declaração no modelo completo, isso é importante, né, falar, é uma pena, porque quem apresenta a declaração no modelo simplificado não pode destinar, isso é uma pena, né? A gente perde muito dinheiro aí, né? É muito recurso, né? E aí quem apresenta a sua declaração no modelo completo pode destinar direto na declaração 3%, até 3% do imposto devido e até 3% para criança, para o FIA, e mais 3% para o Fundo do Idoso. Isso pode ser feito diretamente na declaração. Ou no ano, né, no ano calendário, no ano corrente, ele pode destinar até 6% para cada fundo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando de pessoa física, né? Porque, assim, é muito comum a gente ver a destinação durante o período da entrega da declaração. E aí, quando
está no período da declaração, só pode destinar até 3%, como eu falei. É lá na declaração você faz essa destinação. Enquanto você poderia estar destinando mais 3%, né, que é o total de 6%, durante o ano. Então, quem não destinou no ano de 2024 nada, ele só pode destinar 3% agora do imposto devido diretamente na declaração. Se ele tivesse destinado alguma coisa durante o ano de 24, ele poderia estar complementando agora na declaração. A gente sempre gosta de falar isso, sabe? Mas é muito comum a gente ver as pessoas só se atentarem a essa destinação durante o período da entrega da declaração. Aí perde aí 3%. É importante também lembrar que não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica também pode destinar, como o Neemias já falou, 1% do imposto devido dela, para quem é tributado pelo regime do lucro real. Também é importante falar isso. Quem é do lucro presumido, a pessoa jurídica do lucro presumido e do Simples Nacional não pode também destinar. Não. Então, não. É só empresas no regime do lucro real. Elas podem destinar até 1% aí para cada fundo. Então, assim, Tiago, como você disse anteriormente, nesse período a gente reforça esse tema, porque, assim, não custa nada para o contribuinte, nesse período da declaração, contribuinte pessoa física, não custa nada, e o contribuinte pessoa jurídica também, não custa nada mais para ele fazer essa destinação. Ele só deixa de pagar e mandar para a Receita Federal esse imposto total, e parte dele ele vai destinar para as instituições cadastradas e inscritas nos conselhos aí municipais. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer, e assim, conclamar, né, aos profissionais da contabilidade, às pessoas físicas, às empresas também, para dar uma atenção, ter um olhar, sabe, carinhoso para isso, porque no ano de 2024, lamentavelmente, o município de Linhares caiu essa destinação, em relação ao ano anterior. E municípios que praticamente não recebiam nada, subiu assim, consideravelmente, porque aquilo que o Neemias falou, eu posso estar aqui em Linhares destinar para o Conselho de Aracruz, de Vitória. Então, assim, é conclamar os profissionais da contabilidade, as empresas e as pessoas físicas que têm um olhar carinhoso para isso e destinem, né, para Linhares, para o nosso município, que a gente está vendo, a gente teve exemplo aqui do Neemias, né, como que esse recurso é empregado e bem empregado. E tem outras instituições também, né, que recebem esse recurso, a exemplo da FEMOL, que como que investiu com esse recurso aí para as crianças. Então, gente, vamos olhar de uma forma atenta, porque não custa nada a mais por isso. Nosso potencial é mais de 2 milhões e a gente destinou 400 mil no ano passado. Entendi. Deixa de, sabe, trazer aqui para as nossas instituições, para as nossas entidades. Olha, Neemias, uma vez inscrita no conselho, como a instituição pode ou consegue captar recursos? Os fundos, eles são chancelados, né? Todo mundo que quiser destinar diretamente ao fundo, ele pode fazer isso pelo CNPJ e pela conta do fundo municipal aqui em Linhares. Ponto. Ele vai destinar ao fundo. Quando ele quer a entidade para captar, aí ela precisa de uma chancela prévia. Então, é aberto um edital pela Secretaria de Assistência Social, né? Esse edital ele é exclusivo para os partícipes do conselho. Você tem que estar inscrito no Conselho Municipal. Então é uma parceria da municipalidade, da Secretaria de Assistência com o Conselho Municipal. E a doutora Cidirlene é uma pessoa especialíssima nisso, um grande abraço, parceiraça, e não deixa o fundo parar. É mesmo? Ela está ali o tempo todo tentando, mobilizando para que esses recursos sejam usados no ano exercício. Para dar credibilidade e conforto também, segurança jurídica para o empresário fazer essa destinação e para a pessoa física fazer essa destinação. Qual a garantia, então? É que essa entidade esteja no conselho, ela vai prestar conta à secretaria, né? E esteja aprovado, previamente aprovado numa chancela. Então, participa do edital, você inscreve o projeto, não é nenhuma garantia, né? Mas você está pré-avaliado, pré-aprovado, e aí sim você recebe, no caso do CMDCA, uma resolução, no caso da Lei Federal, uma chancela, e a partir dali é uma carta
uma carta recomendativa, né? E aí, a partir daí, você vai aos empresários, você vai à pessoa física e dar a oportunidade. Olha bem que isso muda tudo, tá, Tiago? O empresário passa a ter a oportunidade de escolher aonde ele quer destinar. Então ele pode destinar para a FEMOL, ele pode destinar para a Abequar, não vou lembrar de todo mundo não, tá, gente? Me perdoe. Mas ele pode destinar, por exemplo, para a Associação Campeões de Vida, aqueles que têm a chancela. E sem gastar um centavo para isso. Não, sem gastar nada. Porque é o mesmo imposto que ele já pagaria. É por isso que é uma oportunidade. Exato. Porque ao invés dele mandar... Desculpa, senhores políticos. Mas ao invés dele mandar 100% para o governo... Manda um pouquinho para cá. Ele faz o papel do deputado. Exato. Por quê? Isso iria para emendas parlamentares. Essa é uma verba que já está destinada pelo empresário. Não sou eu que estou gerando o imposto. Então eu vou destinar. Para quem eu vou destinar? Eu vou destinar para aquela entidade. E eu conheço, eu posso visitar, eu vejo imagens. Passo até a ter um vínculo com a entidade. Eu passo a querer saber o que está acontecendo sem precisar tirar um centavo a mais do bolso. Nada. Neemias, eu vou ser muito sincero, desde a primeira vez que você veio aqui e explicou, e eu fiz parte do programa e entendi, porque até então também não conhecia, na minha cabeça não faz sentido nenhum a pessoa que saiba disso e que não faz dessa maneira, e que prefere mandar tudo para Brasília, mas que não destina para o seu vizinho, para ajudar a comunidade e que consequentemente transforma a sua cidade. Então não faz sentido a pessoa deixar de mandar. Então assim, meus parabéns, tá, por estar de forma aguerrida à frente de um projeto social, mas sobretudo à frente das decisões legais do nosso município, porque eu te acompanho, você fica, você corre atrás, você quer que seja justo, você quer que todos tenham a mesma oportunidade e sobretudo que a comunidade seja atendida também dessa maneira. Então, meus parabéns, Ana Rita. Também, desde a primeira vez que a gente trouxe esse tema aqui, você sempre muito empenhada nesse tema, sempre trazendo até mim, Tiago, a gente precisa falar sobre a questão dos fundos lá no programa. A gente precisa cada vez mais conscientizar a sociedade. Então, muito obrigado por sempre me lembrar dessa necessidade que nós precisamos estar informando, porque foi aqui que eu aprendi. E é aqui que a gente todo ano está sempre levando essas informações. Muito obrigado por ter vindo, o espaço é sempre aberto e estamos juntos, né, Ana Rita? Com certeza, né, Tiago? Eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui falar desse tema tão relevante. Como você disse, vamos contribuir, vamos destinar, não custa nada a mais para o contribuinte fazer isso. Neemias, depois desse golão de água que eu acabei de tomar, no flagra. Te agradeço imensamente por ter vindo e explicado mais uma vez sobre essa possibilidade para as pessoas físicas, para os empresários. Continue na luta, que a sociedade agradece. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, doutor Tiago, doutora Ana Rita, parceiros. Agradeço imensamente a Prefeitura. Eu tenho que fazer esse agradecimento, Tiago, porque a Prefeitura ela tem um papel extremamente relevante nisso, porque poderia reter e simplesmente não atender, né? Não pode, mas pode. Então, mas não tem feito. E isso para nós é muito importante, porque gera credibilidade para quem aporta, gera resultado para quem recebe, e esse ecossistema, ele funciona. Tá? Então, muito obrigado a todos que aportaram na Associação Campeões de Vida para levar essas crianças para Portugal. Nós estamos com o edital, com a chancela agora para 2026, levar mais uma turma, dar mais oportunidade e vocês podem acompanhar. Procurem-nos, faça a destinação para o FIA de Linhares. Estamos juntos, Neemias, Ana Rita. Agradeço a todos que ficaram até o final. Lembrando, nosso bate-papo das 6 é sempre de terça a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.